Então, eu tô gravando esse vídeo para compartilhar algo que eu criei na minha mente, que eu chamo de memória temporária. E tem muita gente pedindo para eu gravar esse vídeo, querendo saber como é que funciona, como que surgiu toda essa questão de memória temporária, como é que todo o esquema acontece, da interface e tal. Bom, o vídeo é esse. Então vamos começar falando o que é essa memória temporária. E de forma resumida, eu diria que a memória temporária é um espaço que eu criei na minha mente para colocar alguma informação, alguma ideia que eu queira lembrar no futuro, mas eu não posso anotar no momento. Então, dando um exemplo aí, que já aconteceu, eu tá no banho, eu queria lembrar de alguma coisa que eu precisava fazer depois, só que não tinha nenhum lugar para anotar. E aí eu entrei na memória temporária, coloquei essa informação lá dentro, e ao longo do banho eu meio que alimentei essa memória temporária, porque eu lembrava disso, e aí repassava ali o que eu tinha que lembrar. Depois do banho, quando já tava ali com diversos lugares para anotar essa ideia ou essa informação, eu ia lá, anotava, logo depois, né, de anotar, eu limpava a memória temporária e estava pronta para usar de novo. E então, como é que surgiu, né, essa memória temporária? Então, já fazem, eu diria que uns 6 meses que eu criei essa memória temporária e venho aprimorando com o tempo. E como surgiu exatamente eu não sei dizer, mas provavelmente foi em alguma noite que eu tava tentando dormir. Só que geralmente vem algumas ideias, alguns pensamentos na minha cabeça e eu quero anotar eles. Só que eu durmo longe do celular, então eu teria que levantar e às vezes levanto, né, pra anotar e volto a dormir, volto a deitar no caso. Só que isso já tava me cansando um pouco, então eu decidi criar um espacinho ali pra eu colocar alguma memória, algo do tipo. Só que inicialmente o que eu fiz foi associar essa memória a uma ação que eu ia ter que fazer no dia seguinte. Então, por exemplo, se no dia seguinte de manhã eu ia abrir o saco de pão, eu pensava, quando eu for abrir o saco de pão, eu vou lembrar que eu tenho que anotar isso ou pensar em tal coisa. Deu certo, e aí a partir disso que tudo começou, e eu comecei a criar, né, esse espaço na minha mente. Então, mas toda essa ideia de ter um espaço na minha mente já faz alguns anos que eu tenho. Alguns anos eu já venho pensando que seria muito interessante ter uma interface no cérebro, na mente, em que você pudesse organizar as suas memórias, seus pensamentos. Então, dando um exemplo, por exemplo, você tem ali um menu e a partir desse menu você vai para a parte de memórias boas, por exemplo, e ali tem diversos anos e você pode entrar nesse ano e achar alguma memória que você queira lembrar. E parece muito louco, mas eu acho que com treino e reforçar essa memória, essa interface, seria possível. Até porque há 6 meses pra cá eu consegui criar ali uma interfacezinha pequena na minha mente. Eu acho que algo assim seria possível, mas com mais tempo de prática, de reforço. E como eu falei, no começo não tinha interface, né? Era só eu reforçando ali o pensamento de que eu tinha que lembrar algo no futuro. Então, dava algum momento no dia ali que eu lembrava disso, eu pensava, tem alguma coisa que eu preciso lembrar no futuro? E se tivesse, de fato, alguma coisa, eu anotava, se não tivesse, eu só repetia pra mim mesmo que não tinha nada pra lembrar no futuro e de que a memória temporária tava limpa, que eu podia colocar qualquer coisa ali que eu precisasse lembrar no futuro. E eu acho que toda essa ideia de interface e tudo mais na mente, e como é que eu adiciono e tiro qualquer coisa na memória temporária, deve estar meio confuso. Então eu vou tentar exemplificar, né, aqui através do computador, mostrando a minha tela e desenhando, porque eu acho que é a forma mais fácil de eu estar explicando tudo isso. Tá, então eu já tô aqui no computador, né? Já tô com o meu Photoshop original aqui pago. E eu vou fazer aqui a exemplificação, né, visual de como é que funciona toda a interface da memória temporária na minha mente. E depois de tudo pronto eu vou mostrar o passo a passo de como é que eu adiciono ou removo qualquer coisa da memória temporária. Então vamos lá. Primeiramente, sempre que eu vou pensar na memória temporária eu começo pelo fim, não sei porquê, mas vamos começar pelo fim aqui também. E no fim eu tenho um portão, que é o portão de saída da memória temporária, da memória de qualquer coisa que tenha ali dentro, uma ideia, um pensamento, uma informação, qualquer coisa do tipo. É por aqui que sai, quando eu vou esvaziar é por aqui que a memória sai. E esse portão ele pode estar fechado ou aberto. Ele está aberto quando a memória está saindo. Qualquer coisa que seja na memória temporária eu vou falar que é uma memória.
por mais que possa não ser uma memória, pode ser uma ideia, pode ser uma informação. Eu vou chamar de memória só para generalizar. Mas quando essa memória tá saindo, esse portão de saída abre para a memória sair e ele logo depois já fecha. Então vamos deixar ele fechado aqui, só para diferenciar do portão de entrada, que geralmente está aberto. Beleza, é o portão de saída. E vindo aqui, né, do portão, eu tenho aí um trilho, que é por onde essa memória ela percorre, né, todo esse ambiente. A memória ela percorre através desse trilho. E aqui no meio eu vou ter as duas coisas principais, que é onde eu armazeno a memória. Então eu vou ter a mesa central, fazer aqui, e essa mesa, ela é só um retângulo assim, ela não tem pé, não tem nada, mas eu acho que é interessante colocar aqui, só pra, acho que ficar mais, sei lá, mais lúdico, mais fácil de entender. Mas é a mesa central. A memória que vai pra mesa central, lembrando que isso é a versão atualizada aí, 25 de maio de 2024, é o último update aí. Na mesa central vão formas físicas daquela ideia da memória. Então, por exemplo, teve uma vez em que eu precisava lembrar de um dinossaurinho lá do Fallout. E o que eu pensei? Eu pensei no dinossaurinho 3D, né? Ele aqui assim, um negocinho aqui assim, e o dinossaurinho aqui bonitinho. Eu pensei mesmo ele um objeto 3D. Logo do lado eu pensei numa imagem, né? Que é a versão dele no Fallout. Então tem lá o dinossaurão. E aí eu pensei nessas duas formas, né? No ele 3D, que no caso é um dinossaurinho que eu tenho, e ele grandão. E é isso. A mesa, ela comporta objetos 3D, né? E eu tenho também o painel central, que ele já fica na parede aqui. O painel central ele fica logo em cima da mesa central, e no painel central ele só vai comportar coisas 2D. Então o que eu pensei foi o dinossaurinho de lado, no caso meu que eu tenho, né? E o dinossauro, isso aí. E aí a imagem também. Só que ela não tem como ter o dinossaurinho no quadro em 3D, né? Isso que diferencia. Mas já tiveram outras vezes, em outros casos, por exemplo, aqui veio um carro, né? Uma imagem no carro de lado, assim, 2D. E aqui veio uma miniaturazinha do carro. E aqui, no caso, a imagem do dinossaurinho lá também. Mas é isso. Tem só essas duas coisas aqui no meio, a mesa central e o painel central. Mesa central tem coisa em 2D e em 3D. E aí agora para a esquerda, no caso é como se fosse o caminho inverso, né? Eu vou ter outro portão, que é o portão de entrada da memória temporária. Nesse portão de entrada, ele geralmente está aberto. Ele tem também o caminho que vem para cá, né? O trilho, como eu chamo. A memória temporária chega daqui. E aqui também eu imagino que o trilho, como ele geralmente está aberto, o trilho ele só segue pro infinito e além. Todo aqui o fundo não tem nada, né? Não tem nada aqui no fundo. É como se fosse um void, um vazio. A informação só chega ali do trilho e chega daqui, pipi. Deixa eu fazer um carrinho. Então, ó, a memória temporária, ela vem daqui, né? Acho que dá pra ver ali. Ela vem qualquer coisa assim da memória temporária. Ela vem. Chega aqui atrás. Ela fica atrás da mesa e as coisinhas da memória temporária que estão no carrinho, só que elas não são visuais, né? Só vem o carrinho daqui. Esse portão ele fecha quando chega qualquer coisa da memória temporária, o portão se fecha e o carrinho tá ali. E aí as coisinhas elas vão pros seus lugarzinhos. O carrinho só chega e eu vou imaginando as coisas em cada lugar. As coisas na mesa central, as coisas no painel central. Quando tem alguma coisa na memória temporária, ela tá assim. Por exemplo, eu tô no banho e eu lembro que tem alguma coisa na memória temporária que eu coloquei antes no começo do banho. Eu vou lembrar eu vou pensar e vou imaginar, eu vou alimentar a memória temporária pensando nisso. Então eu vou pensar, o que tem na mesa central? Tem o dinossaurinho em 2D, a foto do dinossauro e o dinossauro em 3D. E no painel central tem a imagem do dinossauro em 2D e tem a imagem do dinossauro grandão lá. E quando eu lembro da memória temporária, em algum momento que eu já posso anotar aquilo, eu pego todas essas informações, né, que estão aqui nas imagenzinhas, outra imagem e o objeto 2D. Eu meio que passo tudo isso, jogo tudo pra dentro do carrinho de novo. E aí isso tudo fica vazio. Aqui tanto o painel central quanto a mesa central ficam vazios. O carrinho ele agora tá pronto pra ir pra sair. E agora o carrinho vem. Quando ele chega aqui, o portão da direita, o portão da saída se abre. O carrinho vai embora. E aí esquece, acabou. Não pensa mais naquilo. A partir disso, o portão de saída se fecha e o portão de entrada se abre. E aí
a gente tem aí de novo o layout padrão, né? O layout vazio da memória temporária. A gente tem o portão de saída fechado, o painel central vazio, a mesa central vazia, o trilho ali normal e a entrada aberta. E é isso. Nunca falhou nessa questão da memória temporária. E sempre que eu coloco alguma coisa ali na mesa central, na painel central, eu sempre lembro depois, eu sempre consigo lembrar depois, anotar e esvaziar tranquilamente. Eu não fico biruta pensando, pô, mas e aquela coisa lá que eu lembrei? Será que eu lembrei mesmo? Será que eu anotei? Não. Eu esvaziei a memória temporária, eu não penso mais naquilo. Só penso de novo na memória temporária em algum momento do dia em que eu só penso, pô, tem alguma coisa que eu preciso lembrar? Eu faço só uma recapitulação assim, tá tudo vazio, tá pronto pra chegar qualquer coisa e é isso. Eu penso 1, 2 vezes no máximo no dia a memória temporária. Não é algo que fica na minha cabeça, batucando em nada, só quando tem alguma coisa ali. Parece que ativa um alerta na minha cabeça de que, ó, você tem que lembrar de alguma coisa. Vê a memória temporária, o que você tem que lembrar, que você precisa anotar alguma coisa e tal. E é isso. Até agora ela nunca falhou e eu não tenho nenhuma conclusão para tirar, né, disso que eu criei, né, diferente do vídeo das pílulas que tá, deixa eu ver, tá aqui, não tenho nenhuma conclusão que eu possa estar tirando assim de algo bom assim. Eu só gosto, eu acho legal essa questão da memória temporária e eu vou continuar fazendo, né, até o dia que, sei lá, chegar um laudo psiquiátrico aí por causa dessas ideias doidas que eu tenho. Mas é isso, esse foi o vídeo.